Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Direito Constitucional e agora para resolver Teoria da Constituição, a parte básica de Direito Constitucional. E vamos começar com uma questão que caiu em 2018, falando sobre a recepção, questão da inconstitucionalidade, desconstitucionalização. Vamos ver a questão e logo depois nós vamos explicar os pontos mais importantes para a sua memorização. A questão pediu o seguinte: todos os dispositivos da lei promulgada no ano de 85, possui total consonância material e formal com a Constituição de 67, com a redação dada pela Emenda Constitucional 1 de 69. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, constatou que após a atuação do poder constituinte originário, que deu origem à Constituição de 1988, o artigo 10 da mencionada Lei Y, esta lei aqui, deixou de encontrar suporte material na atual ordem constitucional. O que acontece? Se eu tenho uma lei e logo depois vem uma Constituição e esta lei ela fica incompatível com a nova ordem constitucional, nós vamos falar que essa lei ela não foi recepcionada. Eu não posso falar que ela é inconstitucional. Ela só será inconstitucional após ela ter sido promulgada. Então, qualquer lei, artigo de lei, que depois da Constituição promulgada forem incompatíveis com a Constituição, nós vamos falar que ela é inconstitucional. Agora, se eu tenho uma lei, um artigo de lei antes da Constituição e ele é incompatível, nós vamos falar que não foi recepcionado. Esta que seria a busca da nossa resposta. Então, só para que você memorize, eu tenho aqui que foi promulgada uma Constituição. Tudo que for antes, eu falo que não foi recepcionado. E toda lei depois dela, que foi incompatível com a Constituição, eu falo que ela é inconstitucional. Inconstitucional aqui. Então vamos à letra A. Ocorreu o fenômeno conhecido como não recepção, que tem por consequência a revogação do ato normativo, que não se compatibiliza materialmente com o novo parâmetro constitucional. Essa é a nossa resposta. Então vamos fazer de verdinho aqui para ficar... Então nós temos aqui a nossa resposta, que seria a letra A. Na letra B, vamos ver o que diz a letra B. Ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 10, à luz do novo parâmetro constitucional, devem ser reconhecidos os naturais efeitos retroativos, ex tunc, atribuídos a tais decisões. Ora, gente, não é inconstitucionalidade. Como eu disse a você, antes é não recepcionado. Como a artigo de lei de 85 não foi recepcionado pela nova Constituição. Então aqui estaria incorreto. Vamos ver as outras opções. Letra C. Na ausência de enunciado expresso, dá-se a ocorrência do fenômeno denominado desconstitucionalização. Errado também, porque a desconstitucionalização ela ocorre quando eu tenho uma Constituição anterior e quando entra nova Constituição, os artigos da anterior passam a valer como se fossem aprovados por leis ordinárias. Então eu tenho uma desconstitucionalização. Os artigos que eram constitucionais, com a nova Constituição, passam a ser desconstitucionalizados. E isso não se aplica, porque quando isso acontece, isto é, quando o Poder Constituinte aprova uma nova Constituição, nós temos aí uma nova ordem constitucional e todas as outras perdem o valor. Então a Constituição anterior perde o valor dela. Letra D. Terá ocorrido o fenômeno da inconstitucionalidade formal? Também não. Não temos aqui questão de inconstitucionalidade, e sim de não recepção. Então, aquele artigo que nós mencionamos aqui, o artigo 10 da Lei Y de 1985, ele, com relação à Constituição de 88, nós vamos falar que ele não foi recepcionado, resposta letra A. Vamos para a questão número 2 de hoje. Por entender que o voto é um direito e não um dever, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados articula a proposição de emenda à Constituição de 88, no sentido de tornar facultativo o voto obrigatório a todos os cidadãos. o voto nas eleições a serem realizadas no país. Sabendo que a proposta gerará grande polêmica,
O grupo de parlamentares resolve consultar um advogado especialista na matéria. De acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a opção que indica a orientação correta a ser dada pelo advogado. Ora, a questão do voto obrigatório não é cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea é o voto direto, secreto e periódico. Olha o artigo 60 da Constituição Federal. O artigo 60 fala que não será objeto de deliberação a proposta emenda tendente a abolir forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Então nós não temos aqui esta vedação. E com isso nós podemos afirmar que seria possível propor uma emenda à Constituição tornando facultativo o voto. Então, letra A fala que não é possível a sua supressão por meio de emenda constitucional, porque o voto obrigatório é considerado cláusula pétrea. Errado, nós não temos o voto obrigatório como cláusula pétrea, e sim o voto direto como cláusula pétrea. B. Não há óbice para que venha a ser objeto de alteração por via de emenda constitucional, embora o voto obrigatório tenha estatura constitucional. Afirmativa correta. Esta daqui não há nenhum impedimento para que isso ocorra. Letra C. Para que a proposta de emenda constitucional seja analisada pelo Congresso Nacional, é necessária a manifestação de 1/3 de ambas as casas. Bom, errado aqui, porque para a questão da emenda constitucional, nós temos que ser aprovada em 2 turnos, em cada casa do Congresso, ou seja, na Câmara e no Senado, e a aprovação se dá por 3/5 dos votos. Vamos conferir na lei? A proposta de emenda constitucional será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara e no Senado, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Esta, então, seria o quórum necessário. Então, aqui está errado. Letra D. A emenda, sendo aprovada pelo Congresso Nacional, somente será promulgada após a devida sanção presidencial. Errado, que nós não temos na emenda constitucional, não existe a sanção presidencial. E isso nós vamos conferir no artigo 60, parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Então não temos aqui a promulgação do presidente da República. Resposta correta, letra B. Vamos para a terceira questão de hoje. Essa caiu em 2017. Edinaldo, estudante de Direito, realizou intensas reflexões a respeito da eficácia e da aplicabilidade do artigo 14, parágrafo 4º da Constituição da República, segundo o qual os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis. Ora, aqui está cobrando uma questão de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. E aí você tem que lembrar que nós temos normas programáticas, normas de eficácia limitada, normas de eficácia contida, normas de eficácia plena e auto-aplicável ali de imediato. A respeito da norma obtida a partir desse comando, à luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta. Ela veicula programa a ser implementado pelo cidadão sem interferência estatal, visando a realização de fins sociais políticos. Ora, você falar que os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis, isso é um programa? Isso é uma norma que programa alguma coisa? Não. Ela tem eficácia plena e aplicabilidade direta? Perfeito. Ela é imediata? Correto. É integral? Sim, pois desde 88 entrou em vigor e já está apta a produzir todos os seus efeitos. Perfeito, essa é a nossa resposta aqui. Tornar os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis, isso é uma norma de eficácia plena e de aplicabilidade direta, imediata e integral. A letra C, ela apresenta contornos programáticos? Não temos programa nenhum aqui. Ela tem aplicabilidade indireta e imediata? Não, é o contrário. É o contrário aqui. Observe, geralmente, quando você tem uma opção
em que uma é o oposto da outra, geralmente uma das duas é a resposta. Nós ficamos aqui com a letra B.